Olá, queridos irmãos, uma alegria estar com vocês aqui na internet, aqui em casa, para estudarmos, meditarmos na Palavra de Deus. O texto sobre o qual nós vamos meditar é o texto de Lucas 22, 63 a 65. E eu coloquei como título deste meu sermão a violência da polícia contra Jesus. E o meu título já é muito provocativo. Por quê? Antes de ler o texto. Nós evangélicos não gostamos de temas sociais. Não gostamos. A gente diz, é tudo de esquerda, é coisa de comunista, é esse tipo de coisa. Questões sociais para a gente não importa. Por quê? A gente está interessado em espiritualidade. A gente está interessado na nossa relação com Deus, lá para cima. A gente não se importa muito com sociedade. A gente tem o seguinte critério: o mundo jaz no maligno. Então essas coisas da sociedade é meio coisa do maligno mesmo. Porque são ímpios, é coisa do maligno. Eu vou com a ajuda de Deus, saindo de um problema aqui, saindo de outro problema ali, e eu não quero me envolver com essas coisas. Então nós não gostamos das questões sociais. Nos sentimos mal. E nós lemos a Bíblia desse jeito, um jeito espiritualista. Ou seja, não quero que a Bíblia me confronte com questões sociais. Não quero. Quero só que ela me faça bem, me sentir bem, me dá força para viver, resolver meus problemas. E o mundo é o mundo, então o mundo não tem nada a ver comigo. O problema nosso é que a Bíblia não é assim. O problema nosso é que a Bíblia não é reducionista, como a gente quer. Só a minha relação com Deus e fim de papo. A Bíblia nos confronta com a realidade. Agora, como eu não quero ler essa realidade na Bíblia, eu também passo por cima. O que eu vou pregar hoje não vai agradar a muitos de vocês que estão me ouvindo. Eu sei disso, eu já sei disso, antes mesmo de pregar. Quando eu estava preparando o sermão, eu falei, muita gente não vai gostar disso, do que eu vou falar. Mas sabe o que acontece comigo? E aqui um testemunho pessoal. Desde 81, eu dirijo congregação, igreja. Desde 1981. São 43 anos pregando a Bíblia. Domingo após domingo. 43 anos. E quando eu comecei, eu ainda era seminarista, não era pastor ainda. Eu fiz um voto com Deus. Eu falei para ele, eu vou pregar a tua palavra. O que ela disser, eu vou dizer. O Senhor me ajuda, o Senhor me ilumina, para que eu entenda bem. Mas o que eu entendo que é a tua palavra, eu vou pregar isso. E eu tenho feito isso nesses 43 anos. Jane, que me acompanha, testemunha de que quantas vezes eu expus um livro da Bíblia do início ao fim, domingo após domingo à noite. Expus João, Romanos, 1 Pedro, os livros de Tessalonicenses, Mateus, Marcos, agora Lucas. Expus. Tenho exposto a palavra de Deus. E eu não me furto quando ela também me traz para essa realidade do cotidiano. Então, é isso que está acontecendo nesse texto, e eu quero que você me acompanhe. Você pode não gostar do que eu vou falar. Mas uma coisa eu peço a você, por uma questão de honestidade. Compare o que eu estou falando com a Bíblia, com o texto bíblico. E se você achar que eu estou interpretando corretamente o texto bíblico, aceite o que eu digo. Senão, você está liberado para rejeitar minha palavra. Vamos lá. Lucas 22, 63 a 65. Os homens que detinham Jesus zombavam dele e feriam-no. E, vendando-lhe os olhos, perguntavam, dizendo, profetiza, quem foi que te bateu? E blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele.
Vamos entender a situação aqui? Jesus foi preso lá no Getsêmani e foi levado. Quem foi prender Jesus? A polícia dos sacerdotes. Então, como é que Israel estava? Deixa eu explicar isso, senão não entende o texto. Israel era um povo, uma nação dominada por Roma. O Império Romano dominava tudo, não era só Israel, não. Tudo quanto era país da grande região lá, Roma dominava todos, venceu todas as guerras. O César de Roma era senhor absoluto. O que o César fazia? Nos países dominados, Israel era um deles. O César romano colocava um governador dele em cada país. No caso de Israel, quem era o governador? Pôncio Pilatos. Ele era o governador. Qual a função do governador naquele país? Garantir o recolhimento de impostos, isso eles não abriam mão, e manter a ordem. Porque o que é que eles não queriam? Revolta contra o Império Romano. E você sabe que um povo dominado se revolta. Claro, ele quer liberdade. Então, o governador romano tinha lá os soldados romanos para isso. Só que o imperador romano, ele não governava o país. Ele não tinha nenhum interesse em governar o país. Tinha interesse em tirar as coisas do país para ele. Então, o que ele fazia? Ele deixava que houvessem autoridades locais que governavam o país. Então, essas autoridades locais estavam sempre debaixo da autoridade do governador romano. Mas elas governavam o país e nisso ele dava liberdade. Então, quem governava Israel? Tinha um rei que era, vamos dizer assim, o executivo, o cara que fazia as coisas. Esse era o rei Herodes. Aliás, gente, Herodes é um título, não é um nome. O Herodes que mandou matar as criancinhas de Belém é Herodes o Grande, que é o pai desse Herodes da época de Jesus adulto. Tá? Esse Herodes que está no governo do Jesus adulto é o filho daquele outro. Tá? Herodes Antipas. E esse Herodes, então, cuidava da parte executiva, as construções, o que precisava fazer, esse tipo de coisa. E tinha também os sacerdotes do templo. Aqueles que ficavam no templo, sacrificando animais, etc., ensinando a lei, deveriam ensinar a lei para o povo. Esses eram os sacerdotes. Então, eles se reuniam numa espécie de congresso, né? A gente tem aqui o Congresso Nacional, que faz as leis. Lá era um congresso chamado de Sinédrio. Então, esse Sinédrio eram todos os principais sacerdotes, os líderes dos fariseus, líderes dos saduceus, toda essa gente junta, dava 70 pessoas, e eles governavam na parte assim da lei de Moisés, porque eles seguiam a lei de Moisés. Quem é que implantava a lei de Moisés? O Sinédrio. O rei Herodes não queria nem saber desse negócio de lei de Moisés, né? Nem saber. Ele nem judeu ele era. Então ele não queria saber disso. Mas o Sinédrio sim. O Sinédrio fazia com que a lei de Moisés fosse cumprida. Então o Sinédrio ele governava no sentido de assim fazer com que o povo de Israel seguisse a lei de Moisés. Então ele tinha governança, tá? Então na prática, quem governava mesmo Israel eram os sacerdotes. Mas não eram todos sacerdotes. Sacerdotes eram milhares, eram os principais, né? Eram os líderes dos sacerdotes. Eles é que definiam as coisas, né? Essa liderança sacerdotal dos fariseus, dos saduceus, mestres da lei, detestavam Jesus. Odiavam Jesus. Por quê? Primeiro, Jesus não era um deles. Jesus não estudou na escola deles. Jesus não estava com eles. Jesus não ensinava igual a eles, né? Primeiro, Jesus não era um deles. É um sujeito lá da Galileia que apareceu aí, né? Faz milagres, reconheciam isso, mas diz as coisas completamente diferentes do que a gente ensina. E esse era um outro motivo pelo qual não gostavam de Jesus. Jesus ensinava diferente, o ensino diferente deles, não era a mesma coisa.
Bom, e com isso, e outra coisa que eles não gostavam, Jesus era do povão, do povo, eles não, eles eram a elite, eles não se misturavam com o povo. O povo para eles era um bando de malditos, eles disseram isso. Essa plebe, que nada entende da lei, é maldita. Era essa a visão deles do povo. Jesus não. Jesus só vivia no meio do povo. Comia com pecadores, diziam eles. É beberrão, é comelão, porque só está lá comendo com essa gente. Então, eles odiavam Jesus. E eles já tinham feito planos há muito tempo de matar Jesus. Eles já tinham acertado. Nós vamos matar esse homem. Esse mestre. Nós vamos matar. Só que qual era o problema deles? Na hora que eles iam prender Jesus, Jesus estava junto com o povo. Aí o que eles sentiam? Sentiam medo. Porque se eles pegassem Jesus naquela hora, o povo poderia dar em cima deles e poderiam bater neles. Então, veja, quando é que eles prenderam Jesus? De noite, quando não tinha ninguém, só Jesus e os discípulos. Foi essa hora, e contaram com a ajuda do Judas, para que o povo não estivesse perto. Então, o povão estava com Jesus, amava Jesus, gostava de Jesus. Jesus gostava deles também, mas eles não. Mas deu certo. Prenderam Jesus e quem que eles mandaram prender Jesus? Não era soldado romano, porque soldado romano não obedecia essa gente. Soldado romano obedecia ao imperador, o governador romano. Quem é que foi prender Jesus? A polícia deles. Eles tinham uma polícia para fazer as coisas que eles mandavam. É essa polícia, essas pessoas que foram prender Jesus, da parte deles. Certo? Jesus foi preso por ordem do sinédrio, dos sacerdotes, da classe elitista que dirigia Israel. Foram presos por eles. E prenderam Jesus e o levaram então para a casa do Caifás. Caifás e Anás. Anás era o anterior, Caifás era o sumo sacerdote da época. Para a casa deles, para que ficasse preso, porque o sinédrio ia se unir bem cedinho de manhã para decidir o que fazer com Jesus. Só que eles aproveitaram e adiantaram, porque durante a noite eles tinham que fazer esse julgamento para de manhã já ter a solução. Eles tinham pressa, porque o dia seguinte era sábado e sábado não se podia fazer nada. Eles estavam comemorando a Páscoa, era um sábado importante. Então eles tinham pressa na condenação de Jesus. Por isso fizeram esse julgamento meio que na madrugada, já amanhecendo, para resolver logo o negócio de Jesus. Por quê? Eles não tinham autoridade para matar ninguém. O sinédrio não podia matar. Só quem podia dar ordem de morte era o governador romano. Então, eles não podiam chegar a dizer, nós vamos matar Jesus aqui, condena ele à morte e mata ele. Eles não podiam. Eles tinham que levar o caso de Jesus ao governador romano. Mas para levar para Jesus, eles primeiro quiseram fazer o julgamento deles, que ia definir. É o que está acontecendo aqui. Só que assim, enquanto o pessoal está indo para a casa de Caifás, está se unindo, Jesus está sob a guarda de quem? Da polícia que o prendeu. Prendeu lá no jardim de Getsemane e levou para a casa de Caifás. Com certeza estava em algum ambiente, em algum lugar em que a polícia estava cuidando de Jesus até que ele comparecesse àquele julgamento lá do sinédrio. É isso que está acontecendo aqui. Os homens que detinham Jesus, a polícia dos sacerdotes, zombavam dele e feriam-no. Toda a violência e a bestialidade foram usados contra Jesus nesse momento. Jesus aqui foi torturado, Jesus aqui sofreu violência por parte de quem? Da polícia dessa gente. Não era, os sacerdotes não estavam ali nesse momento, era a polícia deles que estava ali.
Os homens que detinham Jesus zombavam e feriam-no. O que é que está acontecendo aqui? Primeiro, eles estão com Jesus em suas mãos. E a primeira coisa que eles têm que fazer, se eles vão ser violentos, se eles vão bater em Jesus, a primeira coisa eles têm que considerar que Jesus é alguém inferior. Que Jesus não é tão humano quanto eles são humanos. Que Jesus, olhe bem, na visão deles, Jesus merece apanhar. Jesus merece apanhar. É essa a visão deles. Toda vez que alguém usa de violência contra outro, preste atenção, em primeiro lugar, no seu interior, no seu coração, ele já rebaixou o outro. Ele já considerou o outro inferior, senão ele não bate. Ele bate porque ele já considerou. O outro é inferior, é inimigo, o outro é alguém que não presta, o outro é alguém que precisa apanhar mesmo. Já colocou, já rebaixou. É o que está acontecendo aqui. Por que eles tinham essa visão de Jesus como alguém inferior? Porque os chefes deles assim consideravam. Eles estão reproduzindo o que os chefes mandaram, o que os chefes falaram para ele. Eles estão só reproduzindo. Eles não chegaram a ter essa opinião de Jesus própria. Não. Os sacerdotes disseram, esse sujeito não presta. Esse sujeito é inferior a nós. Esse sujeito é um enganador. Esse sujeito é isso, é aquilo. Eles assumiram o que a chefia disse. A chefia falou, a gente considera. Quando eles vão bater em Jesus, em primeiro lugar, eles acham que Jesus é um inferior, não é igual a nós. Por isso eles vão bater. Ele merece apanhar. Por causa dos seus chefes, que lá estavam. Aí o que é que eles fazem? Zombavam dele e feriam-no. Primeiro, eles consideravam Jesus como inferior. Em segundo lugar, é a violência física, bateram nele. Feriam-no. Nesse texto significa bateram nele. Vamos pensar agora em Jesus. Jesus nunca apanhou na vida. De ninguém. De ninguém. A gente não sabe sobre a sua infância, mas eu acho que nem de seus pais ele apanhou. Nunca apanhou de ninguém. Até como adulto, quando ele começa o ministério, ninguém nunca bateu nele. Você não vê ninguém batendo em Jesus. Ou seja, Jesus nunca apanhou até esse momento. Até esse momento. Pensa em Jesus agora. Sempre fez o bem para todo mundo. Andou por toda parte fazendo bem. Sempre fez o bem. Nunca fez um gesto de violência contra alguém. Nunca fez um gesto de violência. Mas teve aquela vez que ele, no templo, irado, ele pegou um açoite, deu nas coisas, ele deu nas coisas, ele não deu nas pessoas. Agora ali está ele, nosso Senhor, Jesus, ali, o Mestre. E o que é que eles fazem? Eles batem para valer em Jesus. Quando diz aqui que o feriam, batiam nele, gente, isso aqui foi para valer. Aqueles homens eram brutos, eles eram acostumados com a questão da violência. Como polícia, eles tinham que deter pessoas violentas também. E tinham de usar a violência. Aqui, veja, Jesus está preso, Jesus está amarrado. Jesus está amarrado. Jesus não está solto. Ele está amarrado. E aí, eles batem. Agora, eu quero que você, na sua cabeça, imagine a cena. Imagine Jesus, como você quiser. Imagine Jesus ali, amarrado, em pé. Imagine esses homens. São homens fortes. Imagine eles dando soco em Jesus. Mas dando para valer. Não é um soquinho, não. Dando soco em Jesus para valer. Imagine alguém pegando algum pedaço de madeira e dando na cabeça de Jesus. Imagina a cena. Nosso Senhor, o homem que fez o bem para todo mundo. O homem que nunca foi, o homem que pregou a paz. E ali ele está apanhando para valer.
Você imagina que quando um dá um soco, começa a escorrer o sangue do nariz de Jesus. Porque a região do nariz, qualquer coisa, sai sangue. A boca de Jesus, ao receber soco, o sangue na boca de Jesus. Imagina isso. Imagina que batem nele e começa a escorrer sangue da sua pele, porque os socos são violentos. Bateram nele. Aí vem uma terceira forma de agressão, que é zombavam dele. Essa é a violência psicológica. A gente acha que só a física é ruim, a violência física é ruim. Não, a psicológica também. A psicológica é aquela que rebaixa o outro. É aquele que humilha o outro. O objetivo é humilhar a outra pessoa. Isso também é violência. Às vezes, numa separação de casais, a mulher alega sofrer violência psicológica. Às vezes o marido nunca tocou a mão para bater nela, mas a humilha o tempo todo. Você não presta, você não sabe fazer nada direito, eu é que faço as coisas aqui em casa, sou eu que acerto tudo aqui, você não vale nada. E fica o tempo inteiro humilhando a mulher, fazendo violência psicológica. Esse é o motivo de separação. Quando o marido perdeu o respeito pela mulher e vive massacrando a mulher o tempo todo, com palavras. Com palavras. Aqui é violência psicológica, zombavam dele. E aí, sabe o que eles fizeram? Olha bem, Jesus não era considerado um profeta? Era considerado um profeta. Veja uma outra cena. Jesus dialogando com a mulher samaritana. Aí ele vai dialogando, ele diz, eu sei que você teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. O que a mulher samaritana disse para Jesus? Senhor, vejo que és profeta. Mas olha, que palavra boa nessa conversa. Senhor, vejo que és profeta. Olha o respeito da mulher com Jesus. Senhor, vejo que és profeta. Agora vamos para essa cena aqui. O que eles fizeram? Eles vendaram os olhos de Jesus. Ou colocaram um capuz, ou colocaram uma faixa, de tal forma que Jesus não podia ver. Tá? Ele está amarrado. Ele já apanhou. Já bateram nele para valer. E agora colocam uma faixa nos olhos dele. Aí o que eles fazem? Olha o jogo psicológico. Coloca uma faixa. Se você não vê, você não sabe o que vai acontecer. Se você vê, você de alguma forma se prepara. No caso de Jesus, quando via e estava amarrado, e ele via o que ia bater, ele poderia endurecer o rosto, fazer alguma coisa. Mas se ele não via, colocaram uma venda e aí batiam em Jesus. Aí diziam o seguinte, tu não és profeta? Dize agora, quem de nós te bateu? Olha a violência psicológica aí, tá entendendo? Vedam os olhos de Jesus. Aí eu me lembrei, quando estava estudando, daquelas cenas que a gente vê em filme de CIA, essas coisas, quando eles pegam alguém, aí, escondido, né, para tirar alguma informação, aí eles colocam aquele capuz no rosto da pessoa e bate, né? Eu pensei, logo liguei uma cena com a outra, aí eu pensei, os métodos são os mesmos, né? São os mesmos. O tempo passa, é a mesma coisa. Então, colocaram uma venda em Jesus, batiam dele e disse, você não é profeta? Profetiza. Quem de nós te bateu? Vocês estão vendo? Olha a mulher samaritana. Senhor, vejo que és profeta. Tu não és profeta? Quem te bateu? E assim eles foram fazendo, gente. E assim eles foram maltratando Jesus. Eu fico pensando aqui, Jesus nunca apanhou de ninguém. Mas nesse dia, ele apanhou para valer. Nesse dia, a polícia bateu nele. Bateu mesmo. E como é que vocês acham que Jesus se apresentou diante do Sinédrio e depois diante de Pilatos? Já estava ruinzinho, hein? No rosto e no seu corpo já haviam as marcas da violência.
as marcas da violência. Jesus sofre violência policial. Aí é violência policial. Sem razão. Ele não deu causa para isso. Ele não foi violento primeiro. Ele não agrediu primeiro. Não, ele estava amarrado. Jesus, ele não era um homem mau, um assassino, um violento, um ladrão. Não. Ele era um homem que só fez o bem. E ele, como pessoa que só fez o bem, sofre a violência da polícia, do governo. Daquele governo de Israel. Ele sofre essa violência. Então, algumas lições. E agora é a parte que talvez vocês não gostem, mas eu tenho que dizer. Não está certo. Nenhuma polícia pegar uma pessoa, por pior que seja, e esta pessoa já dominada, e a polícia descer o cacetete na pessoa. E a polícia dar pontapé. E a polícia esmurrar. E a polícia levar para um canto escuro, olha se ninguém está olhando, e dispara o revólver e mata a pessoa. Mesmo que aquela pessoa fosse de fato um ladrão, um criminoso, um assassino, mesmo que fosse, a polícia tem que prender a pessoa e levar para quem deve julgar, que é um juiz. Na sociedade, quem julga é o juiz, não é a polícia. Polícia prende, juiz julga a pessoa. É assim que a nossa sociedade existe como democracia. Então, não é correto a violência policial quando a pessoa já está dominada. Não é correto. Porque foi isso que fizeram com nosso Senhor. Foi isso que fizeram com Jesus. Está aqui, ó. Então, não é correto. Nós não devemos ser favoráveis a isso. Como discípulos de Jesus. O que apanhou da polícia. Nós não devemos ser favoráveis a isso. Por quê? A gente gosta de ser favorável. A gente diz, não é criminoso mesmo? Bate. Ele merece apanhar. Ele merece ser surrado. É diferente quando a polícia vai prender alguém ou vai resolver um problema e a pessoa investe com violência. Aí tudo bem. A polícia tem de usar de violência para conter a pessoa. Aí está certo. Há poucos dias atrás, um homem desequilibrado mental colocou a família dele, o pai, o irmão, a cunhada, a mãe, como reféns. E ele estava fortemente armado, porque ele era um chamado CAC, né? Colecionador, não sei o que mais. Estava com armas pesadas, né? A polícia foi chamada, porque era um sequestro. Aquele homem enfrentou a polícia, matou o pai, matou o irmão, feriu a mãe e a cunhada, e ainda, no tiroteio que ele provocou, matou um policial. E a polícia foi e teve de usar violência e teve de matar, e matou esse homem. Essa ação da polícia é uma ação correta. Ela foi recebida com violência e ela rebate com a violência. É necessário. E isso não está errado, isso está certo. A polícia tem de usar a violência quando houver violência contra ela, para que ela cumpra o que vai fazer. Sem dúvida, ninguém é contra isso. Ninguém está passando a mão na cabeça de bandido. Mas está completamente errado quando, dominada a pessoa, a polícia ainda o mata ou a polícia pratica violência. E nós não deveríamos ser favoráveis a isso. Só que a maioria de nós é. A maioria de nós tem o seguinte pensamento: é criminoso? Bate. E se acontecer da pessoa que está presa for um negro, aí aguenta. Porque aí a violência vai ser maior. A violência vai ser maior. É assim que as coisas acontecem.
À luz desse texto, está certo isso? Fizeram assim com Jesus. Nós achamos bonito? Nós concordamos? Ah, Jesus devia mesmo apanhar da polícia. Nós concordamos? Se não vale para Jesus, não vale para nenhum ser humano. Segundo, Jesus se torna um preso político. Jesus aqui é preso político. Ele foi preso. É um preso político. Por quê? Ele não cometeu nenhum crime. Quando que uma pessoa deve ser presa? Quando ela comete um crime. Aí ela deve ser presa. E está certo, prender. Mas se ela não comete crime, por que ela vai presa? Só porque ela fala ideias que não são da classe sacerdotal? A classe sacerdotal não concorda com as ideias de Jesus, e daí? Por causa disso vai ser preso? Sim, foi por causa disso que ele foi preso. Foi exatamente por causa disso. O que ele é? Ele é um preso, mas ele é um preso político. Por que político? Porque ele falou diferente do que falavam os governantes. No caso, o Sinédrio. Ele falou diferente. Aí ele é um preso político. Toda vez que alguém, veja bem, falando coisas, mas não falando no sentido de cometer crime, gente, porque também tem crimes de fala. Se você calunia uma pessoa de uma forma mentirosa, você está cometendo um crime. São crimes de fala. Mas quando você fala coisas que são opiniões, que não são crimes, são opiniões, e por causa disso você é preso, aí é uma prisão política. Jesus foi um preso político. Aqui ele é um preso político. O que acontece em muitos países onde, por exemplo, há leis que se não pode pregar o evangelho? E alguém é preso não porque furtou, roubou, matou. Não, ele é preso porque ele comunicou Jesus. Aí é feita a denúncia, as autoridades ficam sabendo e prendem essa pessoa. O que essa pessoa é? Um preso político. Um preso político. Um preso por causa da religião. Ele não cometeu nenhum crime, ele só falou de Jesus. E isso acontece em muitos países. Eu quero dizer o seguinte, se você analisar a história da igreja cristã, gente, na grande maioria dos anos da história, os cristãos foram presos sem crime. Os cristãos foram presos por serem cristãos. Os cristãos foram presos por anunciar Jesus. Na grande maioria da história. A história da igreja cristã, aquela igreja verdadeira que ama Jesus, segue Jesus, está cheio disso. Isso aqui aconteceu com Jesus e aconteceu com milhares de servos de Jesus. Hoje, a gente está aqui reunido em liberdade e em paz. Há países em que irmãos nossos estão presos pelo simples fato de seguirem Jesus. Só por isso. Não fizeram nada de errado. Só estão seguindo Jesus. Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Eles também são presos políticos, como Jesus foi. Como discípulos de Jesus, nós não podemos ser favoráveis à prisão por motivos simplesmente políticos. Se for um crime, sim. E tem aí o Código Penal para dizer o que é crime e o que não é. Então, olha o Código Penal. Está no Código Penal, então merece estar preso. Mas não está no Código Penal, ninguém merece ser preso. Por nada. Nós não devemos ser nunca favoráveis à prisão das pessoas por motivos políticos. Jesus enfrentou a injustiça do Estado. Aqui é o Estado judeu, o Estado de Israel. Seus líderes, o Sinédrio, eles impuseram uma injustiça contra Jesus. Jesus sofreu essa injustiça, Jesus enfrentou essa injustiça. Era um caminho que Jesus teria que seguir, ele sabia disso. Mas não é porque é o caminho que Jesus teria de seguir que era um caminho correto. Não, era o caminho errado. Era o caminho errado. Então, haverá sempre de haver leis que garantam, e a gente deve lutar por isso, que um governo nunca provoque, ele próprio provoque a injustiça.
tem de haver leis. É por isso que, olhando todo esse conjunto, o que é que isso nos traz para hoje? Para hoje. Todos nós devemos ser amantes, gente que gosta de um negócio chamado democracia. A democracia é o regime de governo no qual há o respeito pelo direito das pessoas. A democracia é o melhor sistema de vida para todas as pessoas, porque a democracia preserva a liberdade das pessoas. Numa democracia, alguém só é preso por crime. Não sendo crime, não pode ser preso. E a democracia tem jeito, tem leis, tem meios de barrar a injustiça que o próprio Estado, o próprio governo pode fazer contra as pessoas. Na democracia, dá para trabalhar isso? Claro. Tem muito jeito de burlar as coisas? Claro que tem. Mas a democracia é o sistema que garante isso. Nós deveríamos ser um povo que gosta da democracia como regime, como forma de vida de nosso povo. Não deveríamos ficar contentes com os ditadores e com as ditaduras. Nenhuma que já aconteceu aqui no Brasil, porque ainda eu vejo muitos evangélicos dizendo, como era bom o tempo da ditadura. Porque havia ordem, havia coisa, a família era respeitada. Conversa fiada. Conversa fiada. A democracia é o sistema que melhor protege os direitos, a liberdade, a opinião das pessoas. Nosso Senhor apanhou da polícia, sem motivo. Nosso Senhor foi um preso político. Nosso Senhor sofreu da mão de um Estado injusto. Nosso Senhor Jesus, ele passou por isso. Como discípulos dele, nós também somos contra essas coisas. Somos contra. E devemos firmar nosso valor e nosso respeito pela democracia onde a temos. Essa é a minha palavra. Por uma questão de honestidade, você que não gostou do que você ouviu de mim, confere contexto de Lucas 22, 63 a 65. Aí você toma as suas decisões. Que Deus nos abençoe. Que vivamos em sociedades democráticas e livres. Esse é o meu desejo. Gostaria muito que fosse o seu também.